Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, Lua Prateada de Konoha. Capítulo 281. Dia após dia, o tempo passou e o cerco a Konoha pareceu afrouxar um pouco. Nos últimos dias, vários acampamentos de Tsunagakure lançaram ataques surpresa coordenados, e Konoha rapidamente fez ajustes defensivos. Alguns confrontos ocorreram, com cada lado sofrendo vitórias e derrotas alternadamente. Devido às inúmeras batalhas que irromperam entre os dois lados recentemente, o acampamento médico ficou muito mais movimentado. Nono também esteve muito ocupada nos últimos 2 dias. Depois de trabalhar duro o dia todo, ela sentou-se novamente em seu lugar, sentindo-se um pouco cansada. Lançando um olhar casual para o calendário sobre a mesa, os olhos de Nono brilharam. Faltavam apenas alguns dias para o dia 3, era a hora de começar a planejar o encontro. Enquanto ela refletia sobre isso, a campainha da porta tocou, sinalizando o fim do seu turno. Espreguiçando-se preguiçosamente, Nono deu uma última olhada no calendário, depois se levantou e saiu do acampamento médico. Ela estivera ocupada o dia todo e só queria descansar bem. Enquanto pensava em como obter permissão para viajar até a cidade de Fomotsu, alguém do lado de fora da tenda a chamou. Nai, você deve estar cansada depois de um dia inteiro de trabalho. Que tal dar uma caminhada e esticar um pouco as pernas? No instante em que ouviu a voz, Nono já sabia quem era. Olhando para cima, viu, com certeza, que era aquele rapaz, Tar. Ela suspirou por dentro. Para ser honesta, não queria se aproveitar daquele jovem tão ingênuo. Mas em prol da missão, para chegar à cidade de Fomotsu sem problemas, ela aceitou o convite dele. Ao ouvir a concordância dela, Tar ficou radiante. Durante todo o caminho, ele coçou a cabeça, tentando encontrar assuntos novos e interessantes e pensando se deveria dar um jeito de segurar a mão de Nono Yakushi. Assim que seus pensamentos começaram a se dispersar, Nono falou primeiro. Tar-kun, tem uma coisa em que eu gostaria da sua ajuda. Tar ficou paralisado, e então seu rosto se iluminou com um largo sorriso. Estufando o peito, disse orgulhosamente. É só me dizer. Contanto que seja algo que eu possa fazer, eu garanto que será feito. Nono hesitou antes de dizer. Preciso de uma autorização para sair do acampamento. Você poderia conseguir uma para mim? O sorriso de Tar se desfez. Sua voz ficou tensa ao perguntar. Nai, por que você quer sair do acampamento agora? Não é exatamente seguro lá fora. Enquanto falava, seus olhos se fixaram nos de Nono. Embora gostasse dela, isso não significava que tivesse perdido completamente a cabeça. Querer deixar o acampamento num momento como esse, seria possível. Com esse pensamento, um traço de seriedade surgiu em sua expressão. Mas Nono encarou seu olhar com calma, o rosto sereno, os olhos tranquilos, porém com uma suavidade natural e delicada. Bastou um breve contato visual para que a suspeita de Tar se dissipasse completamente. Como alguém com olhos tão puros poderia ser um espião? Estou pensando demais. Nesse instante, Nono prosseguiu. Não é como se eu fosse para algum lugar próximo. O lugar para onde eu quero ir é a cidade de Fomotsu. Ouvi dizer que é um dos poucos centros comerciais da Terra da Chuva. Nesse momento, seu rosto corou levemente e com uma voz tão fraca quanto a de um mosquito, ela acrescentou. Os suprimentos estão escassos na aldeia, e ainda menos chegam à linha de frente. Principalmente para nós meninas, coisas como roupas e outros itens de primeira necessidade. Faz muito tempo que não chegam novidades. Eu esperava ter a chance de comprar algumas. Tar piscou. Instintivamente seus olhos se voltaram para uma certa parte da figura dela, apenas para encontrar o olhar tímido, porém levemente reprovador dela. Seu rosto ficou vermelho, e naquele instante ele acreditou completamente na explicação dela. Afinal, o que ela disse não estava errado. A economia da aldeia já era precária, e os suprimentos na frente de batalha eram reduzidos ao essencial. As necessidades das mulheres eram frequentemente negligenciadas, até mesmo sua prima havia reclamado disso para ele. Após confirmar que Nono não tinha intenções impróprias, Tar assentiu, seu sorriso retornando enquanto dizia. Não se preocupe, deixe comigo. Vou conseguir a autorização para você sair e voltar amanhã. Mas lembre-se, esta autorização só é válida por 24 horas. Se você sair de manhã, precisa estar de volta no mesmo horário da manhã seguinte. Caso contrário, você terá problemas. Na manhã seguinte, como previsto, Tar entregou a Nono a permissão para deixar o acampamento. Nono naturalmente expressou sincera gratidão, o que deixou Tar tão animado que mal conseguia se conter. Na manhã do dia 3, Nono já havia combinado sua folga e estava simplesmente esperando que esse dia chegasse. Ela não saiu cedo de propósito e, em vez disso, optou por sair por volta do meio-dia, quando havia muita gente indo e vindo. Ela até saiu pelo portão dos fundos do acampamento principal de Tsunagakure. E como sua permissão era genuína e não falsificada, ela não encontrou nenhum problema durante a viagem. Mesmo depois de deixar o acampamento, ela não baixou a guarda. Aparentemente, ela estava simplesmente viajando, mas na realidade monitorava constantemente os movimentos atrás dela. Como esperado, assim que ela saiu do acampamento, 2 Anbu começaram a segui-la. Somente depois de confirmarem que ela estava viajando na direção oposta à do acampamento de Konoha, eles recuaram silenciosamente. Assim que teve certeza de que eles tinham ido embora, Nono finalmente soltou um suspiro de alívio. Ela não hesitou mais, acelerou a toda velocidade em direção à cidade de Fomotsu. Nono agiu com rapidez.
Ao anoitecer daquele mesmo dia, ela já havia chegado à cidade de Fomotsu. Não se apressou em encontrar seu contato. Em vez disso, como havia dito a Tar, calmamente comprou uma grande quantidade de artigos femininos. Sua personalidade cautelosa se revelava perfeitamente em momentos como esse. Somente às 8 horas, quando todas as lojas da cidade de Fomotsu já haviam fechado, ela retornou à sua hospedaria. Lá, após trocar de roupa, saiu silenciosamente pela janela. Saltando para o telhado, Nono examinou os arredores. Não vendo sinais de perseguição, ela caminhou cuidadosamente até os arredores da cidade. Ali, apenas um homem esperava. Ao vê-lo, Nono engoliu em seco, sua voz tremendo levemente enquanto pronunciava a frase código de uma espiã de Konoha. Um lugar tranquilo não é lugar para se esconder. Sob o olhar tenso dela, o homem de costas para ela, respondeu com a primeira parte da réplica. A melhor oportunidade para infiltrar-se é quando o inimigo está em alvoroço. Ao ouvir a resposta correta, Nono finalmente relaxou completamente. Ela fez uma reverência respeitosa. Nono, espiã em treinamento na raiz, reportando-se a você. O homem paralisou por um instante ao ouvir o nome. Então se virou seus olhos percorrendo o ar enquanto perguntava. Qual era o seu nome? Ao mesmo tempo, Nono estudava atentamente seu contato. Quando viu o rosto dele, ela também ficou chocada. Gaguejando, ela deixou escapar. Você é Oshiyomi-sama? É claro que ela o reconheceu. Ela mesma já fora uma shinobi de Konoha. Como poderia não conhecer o nome e as feições de Jeko Oshiyomi? Mesmo durante seu tempo como espiã em Sunagakure, ela ouvirá falar muito sobre seus feitos. Vendo-o agora, não havia como confundi-lo. Do outro lado, Oshiyomi também estava examinando Nono. Ele não esperava que por puro acaso, seu movimento casual atraísse uma personagem da história original, que de fato tinha um nome e uma presença próprios. Capítulo 282. Após confirmar que Nono era de fato a mesma Nono que ele vira no anime em sua vida anterior, a expressão de Oshiyomi suavizou-se consideravelmente. Se fosse apenas um espião qualquer da raiz, Oshiyomi provavelmente teria feito algumas perguntas e ido embora às pressas. Mas perceber que se tratava de Nono despertou muito mais seu interesse. Para começar, ele já conhecia a personalidade dela. Nono era uma pessoa absolutamente boa. O simples fato de ela ter se deixado chantagear por Dans para voltar à espionagem apenas para proteger as crianças do orfanato provava isso sem sombra de dúvida. Por outro lado, Oshiyomi tinha um forte desejo de mudar o trágico destino dela. Na verdade, ele estava profundamente curioso. Se ele realmente conseguisse salvar Nono, então, logicamente, Kabuto jamais sucumbiria à escuridão. Se Kabuto não se redimisse, o futuro careceria de um exército inteiro de shinobi ressuscitados pelo Edo Tensei. Se isso acontecesse, como seria a quarta grande guerra ninja? Até então, além de salvar o clã Uzumaki, Oshiyomi não havia feito nada que alterasse drasticamente a história original. Ele não pôde deixar de se perguntar, será que Nono se tornaria seu segundo grande ponto de virada na mudança da trama? Enquanto esses pensamentos lhe passavam pela cabeça, Oshiyomi voltou ao presente. Ele assentiu, reconhecendo sua identidade, e então perguntou a Nono com certa curiosidade. Por que você veio sozinho? Não sobrou ninguém do seu grupo no acampamento de Sunagakure? A verdade é que Nono foi recrutada para a raiz quase por acaso. Na época, ela só foi descoberta porque os homens de Dans perceberam seu potencial para a espionagem. E como a atenção de Dans estava voltada para Iruko naquele momento, Nono nunca passou por nenhuma provação difícil. Ela simplesmente acabou se tornando uma espiã de Sunagakure por acaso. Na verdade, mesmo agora, ela ingenuamente acreditava que Hout e os Zambu comuns não eram muito diferentes. Até mesmo o selo de maldição da língua colocado nela. Ela pensava que era apenas um meio de impedir vazamentos de informações. Após ouvi-la descrever sua situação de forma resumida, Oshiyomi rapidamente juntou as peças. Claramente Dans nunca lhe dera muita atenção. Ele devia considerá-la nada mais do que uma espiã em treinamento. Talvez na história original, tenha sido justamente por conseguir permanecer escondida em Sunagakure sem ser descoberta que ela acabou chamando a atenção de Dans. Sob suas ordens incessantes, passo a passo, se tornou a infame freira errante de todo o mundo shinobi. Mas agora, graças à intervenção de Oshiyomi, as coisas mudaram. Dans foi amedrontado e voltou para Konoha, e a ligação de Nono com ele foi completamente cortada. A essa altura, Dans provavelmente nem sabia que um dia teve um espião tão talentoso sob seu controle. Ao perceber isso, o sorriso de Oshiyomi se alargou. Afinal, todos os espiões da raiz em Sunagakure já estavam mortos, e o próprio Dans provavelmente não viveria muito mais tempo depois que Oshiyomi retornasse a Konoha. O que significava que seria fácil para ele dizer o que quisesse para conquistar Nono. Com esse pensamento, os olhos de Oshiyomi brilharam, e ele disse suavemente. Des recebeu uma convocação de emergência do Okage e já retornou a Konoha. Antes de partir, ele transferiu o comando da sua unidade de espionagem diretamente para mim. De agora em diante, eu sou seu superior direto. Nono, alheia a todos os detalhes dos bastidores, acreditou ingenuamente em suas palavras. Ela até pareceu genuinamente feliz por estar sob o comando de Oshiyomi. No mínimo, em comparação com Dans, ela estava muito mais familiarizada com Oshiyomi, e a presença dele parecia calorosa e acessível, muito melhor do que o comportamento frio e impassível de Dans.
Após algumas trocas de gentilezas, Oshiomi foi direto ao assunto e começou a perguntar sobre a situação interna no acampamento de Sunagakure. A isso, Nono respondeu abertamente e sem reservas. Em poucos minutos, embora Oshiomi não tenha obtido os planos de batalha mais recentes de Sunagakure, ele já havia adquirido uma compreensão geral da disposição do acampamento, do número de soldados e de informações relacionadas. Não subestime esse tipo de informação, às vezes, ter esses detalhes é suficiente para determinar o resultado de uma guerra inteira. Após analisar as informações, já estava ficando tarde. Vendo que não havia muito mais o que perguntar, Oshiomi estava prestes a sair quando Nono o interrompeu repentinamente. Oshiomi-sama, acabei de me lembrar de uma informação que pode ser muito útil para nós. Que informações? Diga-me. Recentemente, um grupo de shinobi de Sunagakure bastante mal-humorados chegou ao acampamento. Ouvi dizer que eles são, na verdade, oponentes políticos do terceiro Kazekage, e que ele os enviou aqui intencionalmente para morrer. Ao ouvir isso, os olhos de Oshiomi brilharam e ele imediatamente insistiu para obter detalhes. Pode confirmar a autenticidade desta informação? Além disso, quantos deles existem e qual é a sua força? Nono recordou cuidadosamente os detalhes específicos que havia observado e disse hesitante. Eles são cerca de 100. Sua força não é fraca, devem variar de Chunin a Ninja Elite. Oshiomi assentiu mentalmente. Pensou que aquela poderia ser uma oportunidade real. Fixando o olhar seriamente em Nono, ele perguntou. Nono, se eu te desse uma missão de nível S, você acha que conseguiria cumpri-la? Nono ficou atonita, encarando Oshiomi surpresa, sem saber como reagir. Mas antes que pudesse abrir a boca, Oshiomi já havia revelado seu plano. Dou-lhe 10 dias. Durante esse tempo, espero que consiga encontrar uma maneira de incitar uma rebelião nesse grupo. Claro, não para que desertem para Konoha, mas sim para que abram os portões e fujam. Se as informações que você recebeu estiverem corretas, então essas pessoas já foram enviadas para o campo de batalha para morrer. Elas devem estar cheias de ressentimento. Se você conseguir incitá-las a se revoltarem e a se rebelarem, isso causará caos dentro do acampamento de Suna e nos beneficiará muito nesta guerra. Resumindo, bastaria causar o caos em Sunagakure. No dia 15 deste mês, terei todos os shinobi de Konoha prontos. Se soubermos de alguma agitação interna em Sunagakure, aproveitaremos a oportunidade para lançar um ataque noturno direto ao acampamento principal deles. Claro, se você não conseguir, tudo bem também. Apenas certifique-se de se proteger. Assim que invadirmos a base de Sunagakure na Terra da Chuva, nós o traremos de volta. Enquanto ouvia Oshiomi, o sorriso de Nono foi desaparecendo aos poucos. Ela não era boba, sabia muito bem o quão perigosa era aquela missão. Incitar uma unidade dessa sem se expor? Essa era uma missão de dificuldade infernal. Se falhasse, seria morte certa. Suas belas sobrancelhas se franziram enquanto ela visivelmente lutava com a decisão. Ela hesitou por um longo tempo, e justamente quando o próprio Oshiomi começou a pensar que seu plano poderia ser demais para ela, uma voz resoluta veio de Nono. Oshiomi-sama, estou disposto a aceitar esta missão. Pelo bem da vila, acredito que posso tentar. Oshiomi mal podia acreditar no que estava ouvindo. Depois de confirmar que ela realmente falava sério, ele a lembrou solenemente. Independentemente do que aconteça, você deve se manter escondido. Se em algum momento sentir que está sendo suspeito ou que foi descoberto, cause algum tipo de perturbação imediatamente. Terei pessoas observando atentamente todas as noites durante os próximos dias. Contanto que você dê o menor sinal, enviarei imediatamente reforços para te resgatar. Capítulo 283. Logo na manhã seguinte, Nono retornou ao acampamento principal de Sunagakure pontualmente. Diante das inúmeras perguntas feitas dentro do acampamento, ela respondeu com fluência e sem hesitação. Graças às diversas roupas e suprimentos femininos que ela havia preparado com antecedência, além da garantia de Tar, seu passeio não levantou nenhuma suspeita. Nos primeiros dias após seu retorno, Nono não fez nenhum movimento precipitado. Ela continuou trabalhando, descansando, comendo e dormindo como de costume. Ninguém poderia imaginar que aquela Kunoichi gentil e tranquila, com uma rotina tão regular, era na verdade uma espiã de Konoha. Ninguém percebeu que seus olhos ocasionalmente se detinham naqueles shinobi que se opunham ao Kazekage. Claro, isso não era surpreendente, aqueles homens já eram tratados como párias dentro do acampamento de Sunagakure. Embora a maioria os evitasse, onde quer que fossem, inevitavelmente atraíam atenção. Durante vários dias, Nono se absteve de agir, observando silenciosamente a localização de suas tendas e os líderes entre eles. O tempo passou voando, e num piscar de olhos já era dia 12 e faltavam apenas 3 dias para o prazo final estabelecido por Oshiomi. Com o dia se aproximando rapidamente, Nono finalmente fez sua jogada. Naquela noite, uma pedra atingiu uma das tendas no acampamento isolado com um baque surdo. O som não era alto o suficiente para atrair as patrulhas distantes, mas chamou facilmente a atenção dos homens inquietos que estavam lá dentro. Um shinobi careca de Sunagakure espiou para fora da tenda, examinando os arredores. Não vendo ninguém, praguejou baixinho e estava prestes a voltar para dentro quando notou uma pedra embrulhada em papel bem em frente à sua tenda. Seus olhos brilharam, e após um momento de hesitação, ele trouxe a pedra para dentro. Antes que seus colegas de quarto pudessem perguntar algo, ele fez um gesto pedindo silêncio e mostrou-lhes a pedra. Olhando para eles, murmurou. Não faço ideia de quem deixou isso. Quando olhei para fora, só havia isso.
Então, o que você acha? Dê uma olhada ou... Um de seus colegas de quarto deu de ombros, despreocupadamente. Vamos lá, dê uma olhada. O que poderia estar tão secreto no meio de um acampamento em Sunagakure? O homem careca hesitou. Receio que possa ser algum tipo de armadilha. Outro zombou. Uma armadilha? Para nós? Já somos um bando de ninguém que irritou Hinozuki e foi jogado aqui para morrer. O que valeria a pena tramar contra isso? Seu tom de voz demonstrava forte ressentimento. Ao ouvir essas palavras, o rosto do homem careca também se contorceu de raiva. Seu pai fora outrora uma das figuras mais importantes da vila, mas após se opor à sucessão de Hinozuki como terceiro Kazekage, morreu misteriosamente no que deveria ter sido uma missão de rotina. Agora era a vez dele, nomeado pessoalmente e enviado ao campo de batalha. Todos sabiam o que isso significava. Hinozuki estava usando suas vidas como moeda de troca, pretendendo deixar que os shinobi de Konoha os matassem, eliminando seus oponentes políticos e minimizando as perdas de Sunagakure. Com esse pensamento martelando em sua mente, o careca parou de hesitar. Soltando um palavrão, rasgou o papel que envolvia a pedra. Ele jogou a pedra de lado e examinou o conteúdo. Sua expressão escureceu instantaneamente enquanto ele praguejava em voz alta. Maldito Hinozuki! Maldito Ebis! Aqueles bastardos traiçoeiros! Os 3 colegas de quarto ao redor dele congelaram, depois deram uma olhada rápida no papel. Enquanto Lian, suas expressões oscilavam entre a angústia e a confusão. Porque a carta dentro dela, em resumo, dizia: Ebis acredita que a presença de vocês está desestabilizando o acampamento de Sunagakure. Ele planeja assassinar todos vocês no dia 16 e depois culpar o shinobi de Konoha. No instante em que leram aquelas palavras, os 4 praguejaram instintivamente, com o coração tomado pela fúria. Quase sem pensar, lembraram-se de que tipo de homens Hinozuki e Ebis realmente eram. Ao perceber que aqueles 2 Hinozuki e Ebis eram de fato capazes de tal traição, o shinobi careca, cuja inteligência não era das mais afiadas, imediatamente começou a praguejar em voz alta, murmurando sobre levar aquele desgraçado do Ebis para o inferno junto com ele. Mas os mais espertos tinham suas dúvidas. Por exemplo, o colega de quarto de semblante sério que havia falado primeiro, depois de xingar, ele refletiu e percebeu que havia algo estranho. Espere um segundo. Se aquele velho raposo Ebis realmente quisesse fazer algo assim, ele se certificaria de que fosse impecável. Não haveria chance de vazamento. Será que isso não é algum plano do shinobi de Konoha? Outro homem interrompeu. Mas como poderia haver espiões de Konoha no meio do acampamento de Sunagakure? Você acha que Ebis, uma raposa velha que dirige a inteligência há quase 30 anos, deixaria um espião passar despercebido? Isso os deixou todos absortos em seus próprios pensamentos. Cada um dos 4 tinha sua própria opinião, e ninguém conseguia convencer os outros. Finalmente, o careca bateu na mesa e disse: Não vamos conseguir resolver isso só sentados aqui quebrando a cabeça. Vamos perguntar para alguém mais experiente. Os outros 3 assentiram em concordância. Os 4 saíram imediatamente da tenda e dirigiram-se para a tenda central do acampamento. Lá dentro vivia apenas uma pessoa, a mais respeitada entre todas, um antigo ancião de Sunagakure chamado Giz. Giz era um veterano da época do segundo Kazekage. Sua força era formidável, e suas habilidades políticas também não deixavam a desejar. Embora fosse conhecido por seu caráter íntegro, sua reputação na vila era considerável. Naquela época, ele se opôs veementemente à aliança de Hinozuki com Noki, chegando a repreender Hinozuki abertamente após sua ascensão ao poder. Por isso, Hinozuki o destituiu do título de ancião. Mais tarde, Giz não conseguiu aceitar sua despromoção e continuou difamando Hinozuki publicamente na vila. Em represália, Hinozuki, furioso, o enviou para este campo de batalha. Dentre eles, Giz era a figura mais venerável, então os 4 naturalmente foram consultá-lo. O velho aceitou o bilhete, deu uma risadinha desdenhosa e o colocou sobre a mesa, dizendo baixinho: Isso é obviamente falso. Deve ser obra de shinobi de Konoha. Ebis jamais ousaria fazer algo assim. Se ele tentasse, todo este acampamento deixaria de estar sob seu comando. Ao ouvirem isso, os 4 homens de repente perceberam. O shinobi careca se pronunciou rapidamente. Deixamos que a raiva nublasse nosso julgamento. Ancião Gizo, sua sabedoria é incomparável. Você desvendou o plano de Konoha num piscar de olhos. Queimaremos este bilhete inútil imediatamente. Mas diante disso Giz balançou a cabeça negativamente. Isto não é um plano elaborado. É uma manobra aberta e descarada. Os 4 pararam confusos. Ao ver suas expressões confusas, Giz explicou. Diga-me, você realmente acha que temos alguma esperança de sobreviver aqui na linha de frente? Todos balançaram a cabeça negativamente. Ao ver isso, Giz prosseguiu. Então pense nisso, se semearmos o caos no acampamento de Sunagakure, como sugere o bilhete, atrairmos o shinobi de Konoha e usarmos a desordem para escapar, isso não nos daria pelo menos uma chance de sobreviver? Suas palavras mergulharam os 4 em silêncio. Um a um, seus pensamentos começaram a vacilar. Giz esboçou um sorriso triste ao observar as expressões deles. Por isso eu disse que é uma manobra descarada. Sabemos muito bem que os shinobi de Konoha querem nos usar como peões. E no entanto não temos escolha a não ser nos tornarmos suas armas porque não temos mais escolha alguma. Claramente as políticas implacáveis de Hinozuki haviam mudado até mesmo esse ancião íntegro. Capítulo 284. O acampamento principal de Konoha.
Os sentinelas na torre de vigia se revezavam em turnos constantemente, mantendo a vigilância sobre o acampamento de Sunagakure 24 horas por dia. Um guarda que acabará de sair do serviço soltou um longo bocejo. Em vez de voltar para sua própria tenda para descansar, caminhou direto para a tenda de comando. Após receber permissão para entrar, o guarda, embora cansado, ainda conseguiu esboçar um sorriso. Oshiomi-sama, ainda não houve nenhuma movimentação do acampamento de Sunagakure esta noite. Oshiomi pousou o documento que tinha na mão e sorriu. Entendo. Você trabalhou bastante. Volte e descanse um pouco. Após a saída do guarda, Tsunade, ocupada organizando documentos ao lado, olhou para Oshiomi e murmurou. Tem certeza de que seu plano vai funcionar? Pelo que você disse, Nono é apenas uma Chunin. Se ela for descoberta, não vai conseguir causar muita confusão, não é? Oshiomi sentiu a mesma incerteza em seu coração, mas escolheu depositar sua confiança na freira errante. Veremos. De qualquer forma, faltam apenas 3 dias. Se funcionar, perfeito. Se não, trataremos como mais uma incursão noturna. A propósito, lembrem-se de enviar alguém amanhã para contatar Shinku e Orochimaru. Digam a eles para ficarem alertas também em seus respectivos lados. Se isso funcionar, precisaremos da coordenação deles em tempo hábil. Tsunade suspirou, incapaz de argumentar, e respondeu impotente. Tudo bem, eu sei. Já é tarde, vamos dormir um pouco. Dito isso, ela segurou o braço de Oshiomi com um abraço um tanto firme. Sentindo o calor e a suavidade repentinos, o coração de Oshio deu um salto. Ele simplesmente largou a caneta e adormeceu nos braços de Tsunade. O tempo passou voando e em pouco tempo, o 15º dia chegou. Até mesmo Tsunade, que não acreditava de fato que o plano daria certo, se viu secretamente nutrindo uma pontinha de expectativa. Oshiomi, por outro lado, ordenou a todos no acampamento que descansassem bem e conservassem suas forças, prontos para agir assim que algo acontecesse naquela noite. Conforme a noite caía lentamente, as horas se arrastavam. Todos prendiam a respiração, esforçando-se para captar qualquer sinal de movimento vindo do acampamento de Sunagakure. Do outro lado, no acampamento de Sunagakure, Nono, que estava deitada com suas colegas de quarto, abriu os olhos silenciosamente. Ela saiu sorrateiramente de sua tenda e usou o Jutsu Clone das Sombras. Após usar o Jutsu de transformação para transformar seu clone das sombras no Shinobi Careca de Suna, Non Yakushi ordenou que o clone fosse silenciosamente ao depósito de armas de Suna. A própria Nono dirigiu-se ao aglomerado de tendas onde residia a facção opositora. Ali atirou outra pedra embrulhada em papel. Quando o Shinobi Careca viu a pedra, seus olhos brilharam. Ele pegou o bilhete e o entregou respeitosamente ao ancião Giz. Desta vez, a mensagem continha apenas algumas palavras. Se não agora, então quando? Após longa hesitação, Giz finalmente soltou um suspiro pesado. Vão, reúnam todos. Se viveremos ou morreremos será decidido esta noite. Enquanto reuniam cuidadosamente seu povo, uma figura calva apareceu silenciosamente perto do depósito de armas. Essa figura calva segurava uma garrafa de vidro na mão esquerda e uma kunai na direita. Os guardas ali posicionados imediatamente se moveram para interceptá-lo, mas antes que pudessem agir, a figura careca já havia arremessado os 2 objetos. E com um sopro, ele desapareceu em fumaça. Os guardas assustados olharam fixamente para os 2 objetos girando no ar. Alarmado, um deles instintivamente lançou uma kunai para interceptá-los. Então, clang! A garrafa de vidro estilhaçou-se no ar, derramando um líquido transparente que se espalhou pelo chão com um odor forte e pungente. Imediatamente as expressões dos guardas mudaram drasticamente. Era cheiro de álcool. Vários deles rapidamente fecharam as mãos em selos, tentando desesperadamente minimizar o perigo, mas já era tarde demais. Bum! A kunai, envolta em um dispositivo explosivo, detonou no ar. As chamas da pichação incendiaram instantaneamente o álcool derramado no chão, e a lona do depósito de armas pegou fogo num instante. Uma explosão e a luz do fogo irromperam juntas, rompendo o silêncio da noite impossíveis de ignorar. Os shinobi de Sunagakure, que estavam dormindo profundamente, foram despertados bruscamente pela explosão. Semi-vestidos, saíram cambaleando de suas tendas para ver o que havia acontecido. O ancião Giz e seus companheiros avistaram as chamas à distância, junto com os ninjas de Suna que saíam correndo em confusão. Sua expressão mudou bruscamente. Sem hesitar, Giz gritou. Correr! Droga, Konoha estava mesmo usando-os como peões sem nenhum aviso prévio. Ele não precisava pensar para saber o que ia acontecer lá. Dessa vez, se eles não corressem, nunca mais teriam outra chance. Enquanto ele falava, mais de uma centena de seguidores da oposição de Hinozuki arriscaram suas vidas e avançaram em direção aos portões do acampamento de Sunagakure. O incêndio e a fuga da Senshiobi ocorreram quase simultaneamente, e sob a influência de ambos os eventos, o acampamento de Sunagakure mergulhou instantaneamente no caos. Não muito longe dali, no acampamento de Konoha, Oshiomi, que já estava preparado há muito tempo, viu as chamas subirem ao céu. Seu rosto se iluminou com uma excitação incontida. Nono tinha realmente conseguido. Oshiomi imediatamente sacou a Mikazuki Muneshika da cintura e gritou. Acendam o sinalizador. Alertem Orochimaru e Shinku. Chegou a hora de expulsar Sunagakure da Terra da Chuva. Enquanto falava, em meio ao assobio agudo do sinalizador, ele já avançava em direção ao acampamento de Suna à frente das forças.
O chumbo de Oshiomi brilhava continuamente sob seus pés, sua velocidade superando em muito a dos outros shinobi de Konoha. Em poucos instantes, Oshiomi já estava muito perto do acampamento de Tsunagakure. Com um sorriso ele brandiu a Mikazuki Muneshika, liberando uma enorme onda azul esverdeada de energia eólica. O golpe atingiu em cheio os portões de Tsunagakure, despedaçando-os. A oposição que lutava contra os guardas viu o portão desabar com um estrondo ensurdecedor. Seus rostos se iluminaram de alegria descontrolada enquanto gritavam: "Corram! Nossa vida e nossa morte dependem deste momento." Observando o portão desmoronado à sua frente e os reforços de Suna se aproximando por trás, o ancião cerrou os dentes. Rapidamente fez um selo de mão e usou liberação de vento, grande ruptura, soprando os guardas para longe do portão. Naquele instante, todos os pensamentos sobre a honra ou lealdade de Tsunagakure foram descartados. Agora, tudo o que ele queria era sobreviver. Com o Giz na liderança, os seguidores da oposição também não hesitaram mais. Cada um sacou uma kunai, abateu os guardas que bloqueavam o caminho e fugiu em busca da liberdade. Oshiomi permaneceu impassível diante das tendas de Tsunagakure, observando tudo se desenrolar. Ele não fez nenhum movimento para impedir Giz e os outros, permitindo que trilhassem seu próprio caminho rumo à liberdade. Então, ao ver as forças de Konoha avançando por trás dele, Oshio gritou: "Ataque total!" Sob a luz do luar, ele assumiu a postura inicial de Oboro Urazuki. 11 formas. 10 imagens residuais de Oshiomi apareceram, brilhando sob o fulgor da lua. As 11 Oshiomi exibiram sorrisos cruéis para os shinobi de Tsunagakure, que ficaram atonitos, e então avançaram diretamente contra suas fileiras desordenadas. O massacre havia começado. De longe, o ancião Ebis correu em direção ao campo de batalha, chegando a tempo de testemunhar a carnificina. Membros decepados e corpos mutilados voavam pelo ar, enquanto, atrás, o exército de Konoha avançava em formação mortal sob a liderança de Tsunade. Levando a mão à testa em angústia, Ebis murmurou: "Acabou tudo." Capítulo 285. O ataque repentino do exército de Konoha levou o já caótico acampamento de Tsunagakure ao colapso total. Sob a liderança de Oshiomi, inúmeros shinobi de Tsunagakure já haviam caído no portão principal. Pior ainda, uma vez que o portão foi rompido, mais e mais shinobi de Konoha invadiram para intensificar o ataque. Oshiomi e Tsunade eram como lâminas gêmeas perfurando o coração das fileiras de Suna. Ebis e Tio não tiveram tempo de reagrupar suas forças e foram varridos para trás, arrastados junto com os shinobi de Suna em pânico, que recuavam para a retaguarda. Essa é a natureza da guerra, quando os dois lados não estão em pé de igualdade e o lado mais fraco perde a iniciativa sem reforços à vista. O resultado da batalha já está praticamente selado. Embora os shinobi de Suna mal conseguissem formar uma linha defensiva minimamente decente, eles já não tinham forças para revidar. O caos inicial causou muitas baixas, e agora Konoha detinha a vantagem absoluta. A resistência deles era, na melhor das hipóteses, frágil, mesmo quando ocasionalmente conseguiam se organizar o suficiente para formar uma postura defensiva adequada. Tsunade e Oshiomi a destruíam instantaneamente com um poder avassalador. Diante de tamanha força opressiva, Ebis e Tio não ousaram enfrentar o combate de frente. Mas sua evasiva, percebida por seus próprios subordinados, apenas abalou ainda mais o moral de Tsunagakure. Embora ainda restassem mais de 1.500 homens, o exército foi encurralado como gado, forçado a recuar passo a passo sob a pressão implacável de Konoha. Em meio ao voo, ninguém percebeu que o ninja médico de Tsunagakure estava ficando para trás aos poucos, ou talvez alguns tenham percebido, mas não tinham atenção suficiente para se dedicar a isso. E assim Nono deslizou lentamente para a retaguarda da coluna em fuga, e então cruzou para o lado oposto para se juntar às forças de Konoha. Quando Oshiomi explicou rapidamente sua verdadeira identidade, a compreensão surgiu entre os shinobi de Konoha. Seus rostos se iluminaram de admiração. Sem Nono, quem sabia quanto tempo teriam que esperar por uma oportunidade como essa? Designando-a para o lado de Tsunade, Oshiomi não diminuiu o ritmo. Ele prosseguiu com a perseguição ao exército destroçado de Tsunagakure. Entretanto, em meio à multidão em fuga, Tio e Ebis finalmente retomaram o controle da força central após muita gritaria, reassumindo o comando de suas tropas. Ao ver seus subordinados aterrorizados, Ebis sabia muito bem que eles não podiam se dar ao luxo de se virar e lutar ali. Elevando a voz, gritou: "Nosso segundo maior acampamento não está muito longe. Contanto que possamos unir forças com os homens de lá, os shinobi de Konoha que estão nos perseguindo podem ser eliminados num instante." Os gritos de Ebis revitalizaram um pouco o moral do shinobi de Suna. O pânico em muitos de seus rostos gradualmente desapareceu. Eles agora estavam prontos para seguir suas ordens, reunir-se com seus camaradas no acampamento de retaguarda e, em seguida, retornar para atacar o shinobi de Konoha. Mas quando finalmente chegaram ao segundo acampamento e se juntaram às tropas ali presentes, a cena que os recebeu foi o próprio desespero. De ambos os flancos irromperam os estrondosos gritos de guerra do shinobi de Konoha. Os rostos de Ebis e Tio empalideceram, as forças de Konoha já haviam se reagrupado. O plano de contra-ataque a Konoha foi imediatamente reduzido a uma piada cruel. A retaguarda, assim que se virou para encarar o inimigo, foi completamente aniquilada pelo avanço das tropas de Shinku e Orochimaru. Brigar? Que briga! A única opção agora era fugir para salvar suas vidas.
Atrás deles, Shinobi de Suna gritavam um após o outro enquanto eram abatidos. Os que ainda estavam à frente, com uma pequena distância entre eles e os perseguidores de Konoha, empalideceram como fantasmas. Cada grama de força foi gasta em uma corrida desesperada, cada um amaldiçoando seus pais por não lhes terem dado mais duas pernas. Então alguém na frente gritou: enquanto conseguirmos voltar à Terra do Vento, ainda há esperança. As palavras ressoaram instantaneamente. Quase todos concordaram sem pensar. Ali, na desconhecida Terra da Chuva, jamais conseguiriam lutar com todas as suas forças. Somente em seu próprio território poderiam ter esperança de contra-atacar. Bobagem. Em hipótese alguma devemos recuar para a Terra do Vento. Se voltarmos para lá, estamos perdidos. Ao ouvir as palavras vindas da frente, Abyss rugiu de fúria. Ele não era tolo, entendia muito bem o que significava recuar para a Terra do Vento. A Terra do Vento era de fato seu lar, mas se fossem realmente forçados a retornar para lá, a guerra estaria completamente perdida. O país não passava de um vasto deserto, sem qualquer produtividade. Se os Shinobi de Konoha bloqueassem suas fronteiras e cortassem todo o contato com o exterior, Sunagakure entraria em colapso rapidamente. Nesse ponto, eles não seriam nada mais do que carne no cepo, para serem massacrados à vontade. Mas a situação atual já não estava sob seu controle. As forças de Sunagakure já estavam derrotadas. Para eles, voltar-se para contra-atacar era o mesmo que colocar uma lâmina em suas próprias gargantas. Nem as palavras de Abyss nem as de Chiyo tinham mais qualquer peso. Eles foram arrastados, impotentes, pela onda de Shinobi em retirada, empurrados passo a passo em direção à Terra do Vento. Ao ver fortalezas conquistadas com tanto esforço em Amegakure sendo abandonadas com tanta facilidade, Abyss ficou tão furioso que cuspiu um bocado de sangue, quase desmaiando. Naquele momento foi sua irmã mais velha, Chiyo, quem o amparou. A derrota já está selada. Não há como revertê-la agora. Recuar só significará mais baixas. Deixem-nos ir preservar as forças que pudermos é melhor do que desperdiçar tudo em uma única luta desesperada. Ao ouvir as palavras de sua irmã, Abyss suspirou pesadamente, cobrindo o rosto enquanto lágrimas escorriam. Ele não ordenou mais um contra-ataque obstinado, mas seguiu silenciosamente a retirada de volta para a Terra do Vento. Naquele instante, os Shinobi de Suna perderam completamente a vontade de lutar. Eles se tornaram nada mais do que um exército despedaçado e derrotado. A perseguição durou da meia-noite até o amanhecer do dia seguinte. Após uma noite inteira de fuga, os remanescentes do exército de Sunagakure recuaram completamente para o outro lado da fronteira, em direção à Terra do Vento. A estrada que liga o Ingen de Ren estava manchada de vermelho sangue em todo o seu percurso. Só naquela noite, Sunagakure sofreu nada menos que 2.000 baixas, uma perda verdadeiramente devastadora. Observando a paisagem em constante mudança, onde as planícies abertas davam lugar ao deserto árido, Oshiyomi finalmente interrompeu a perseguição. Ele sabia muito bem que se avançassem demais e encontrassem reforços inimigos, seriam tolos por desperdiçarem sua vantagem. Ele não tinha intenção alguma de devolver o que acabavam de conquistar. Com um gesto imponente ordenou: parem a perseguição. Nós os perseguimos a noite toda. Preparem as panelas, comam bem e descansem. Depois da refeição, comecem a fortificar o acampamento aqui. Quero que toda a estrada da Terra do Vento para a Terra da Chuva seja completamente bloqueada. Vocês conseguem? Assim que Oshiyomi terminou de falar, um coro de respostas irrompeu de trás dele, tão alto que suas vozes fizeram as nuvens tremerem. Embora estivessem todos exaustos após uma noite de perseguição, seus ânimos estavam nas alturas como nunca antes. O motivo era simples: aquela fora a batalha mais gratificante que já haviam travado em suas vidas. Expulsar completamente os Shinobi de Suna da Terra da Chuva e mandá-los de volta para a Terra do Vento de uma só vez? Existiu alguma guerra mais emocionante do que essa em todo o mundo Shinobi? Capítulo 286. Sunagakure, escritório do Kazekage. O terceiro Kazekage, Hinozuki, estava sentado com o rosto tão escuro quanto nuvens de tempestade, encarando Chiyo e Abyss que estavam desgrenhados. Sua voz era tão fria que parecia que estilhaços de gelo poderiam cair dela. Ele realmente queria agarrá-los pela gola e exigir: que tipo de lixo inútil vocês são? Mas considerando a posição deles, ele não teve escolha a não ser reprimir sua fúria e direcionar a culpa para os subordinados ajoelhados abaixo. Ambos os lados tinham 4.000 Shinobi. Mesmo assim, nós de Sunagakure fomos expulsos da Terra da Chuva e levados de volta para a Terra do Vento por Konoha? E no caminho, metade de nossas forças foi massacrada. Que diabos aqueles idiotas inúteis estavam fazendo? Abyss, após uma noite de fuga desesperada, parecia ter envelhecido mais de 10 anos. Mesmo assim, depois da fuga arriscada, ele ao menos conseguirá se recompor um pouco. Deu um relato superficial do desastre da noite anterior e terminou com um longo e pesado suspiro. Aquele Gekko Oshiyomi não só possui uma força aterradora, como sua estratégia é incomparável. Ele incitou os dissidentes de Sunagakure a se rebelarem durante a noite, coordenando com eles de dentro para atacar nosso acampamento. Com um ataque combinado como esse, era inevitável que não tivéssemos chance de revidar. Sinceramente, a culpa é minha. Depois de tantos anos trabalhando para a inteligência, permitir que um Shinobi de Konoha se infiltrasse em nosso acampamento, envergonhei os ensinamentos de He-sama. Ao ouvir suas palavras, Chiyo, já devastada pela derrota esmagadora, ficou ainda mais tomada pela tristeza quando seu irmão mencionou seu falecido marido. Lágrimas brotaram em seus olhos.
Ao presenciar essa cena, os lábios de Hinozuki se contraíram levemente, e interiormente ele amaldiçoou aquelas duas raposas velhas. Muito bem jogado, que tática de recuo inteligente. Com seu status elevado, eles optaram por tomar a iniciativa, admitindo a culpa e invocando o nome do primeiro Kazekage. Após tal demonstração, ele não tinha motivos para repreendê-los ainda mais. Embora estivesse interiormente enojado, Hinozuki não conseguiu expressar sua raiva. Ele só pôde oferecer-lhes palavras suaves de conforto. O que está feito, está feito. Ancião Tio, ancião Ebis, por favor, descansem bem. Aconteça o que acontecer, a saúde de vocês é de suma importância. Se algo acontecesse a algum de vocês, seria uma perda ainda maior para a aldeia. Mas depois de acalmar os mais velhos, sua voz subitamente se tornou cortante novamente, com um tom afiado como uma lâmina. Quanto ao Shinobi de Konoha, daqui em diante deixem isso comigo. Já que ousaram bloquear a Terra do Vento, é melhor que se preparem para serem aniquilados. Enquanto falava, Hinozuki liberou toda a sua aura. Seu chakra irrompeu, mais forte até do que o de Tio, e a própria areia do lado de fora do prédio pareceu se agitar em resposta. Tanto Ebis quanto Tio ficaram profundamente abalados pela força opressora. Independentemente do que se possa dizer, o título de Kazekage mais forte da história não era uma mera bravata. Embora já estivesse exausto após uma noite de voo, Ebis ainda se obrigou a falar com cautela. Lord Kazekage, se me permite, sugiro que assim que desferirmos um golpe decisivo contra essa força e rompermos o bloqueio de Konoha, aproveitemos o momento para solicitar um cessar-fogo. Essa talvez seja a nossa melhor chance de escapar deste atoleiro de guerra. Ao ouvir essas palavras, a aura transbordante de Hinozuki vacilou ligeiramente. Ele desejava ardentemente explodir de raiva, mas sua mente racional lhe dizia que Ebis não estava errado. Se conseguissem infligir danos sérios ao exército de Konoha, aquele seria, de fato, o momento perfeito para negociar. Após se conter por um longo tempo, ele finalmente deu uma resposta rígida. Entendo. Vocês dois deveriam ir descansar. Assim que Tio e Ebis saíram, Ryunozuki bateu com a mão na mesa com raiva e deu sua ordem aos berros. Enviem a mensagem. Mobilizem 4.000 dos membros da elite da vila. Marcharemos até a fronteira da Terra do Vento. Farei Konoha pagar o preço que merece. Na fronteira da Terra do Vento, dentro do acampamento de Konoha. Após um dia inteiro de descanso, as tropas haviam recuperado as forças. O ambiente era de júbilo, ânimo elevado, risos e entusiasmo por toda parte. Mas dentro da tenda de comando, as expressões dos oficiais de Konoha estavam longe de ser relaxadas. Já era hora. Aquele desgraçado do terceiro Kazekage não vai conseguir se conter por muito mais tempo. Orochimaru tomou um gole de chá com uma expressão grave enquanto falava. Isso não era nenhum segredo. Era apenas uma questão de raciocínio simples. Tsunagakure havia sofrido perdas devastadoras desta vez e, além disso, seu portal para a Terra da Chuva estava completamente bloqueado. O terceiro Kazekage não era um covarde que se esconderia em sua concha. Se os inimigos já tivessem chegado à sua porta e ele ainda não se revelasse, isso seria absurdo. Mas embora fosse fácil dizer isso, a ideia de realmente encarar o terceiro Kazekage os deixava todos inquietos. Os outros três na tenda ficaram em silêncio. Após uma longa hesitação, Shinku finalmente expressou a preocupação que sentia. Será que realmente temos como lidar com o terceiro Kazekage? Ouvi dizer que sua liberação de magnetismo é incrivelmente forte. E o pior, essa habilidade neutraliza o Oshiyomi com muita facilidade. Ao ouvirem essas palavras, os três voltaram seus olhares para o Oshiyomi. Era exatamente isso que eles mais temiam. O terceiro Kazekage era aclamado como o Kazekage mais forte da história, principalmente porque havia criado um Kekkei Genkai completamente novo. A liberação de magnetismo. Ao refinar seu chakra em força magnética, ele podia controlar qualquer coisa feita de ferro, transformando todas as armas de metal em ferramentas sob seu comando. Sua maior especialidade era extrair a fina areia de ferro escondida nas infinitas areias amarelas da Terra do Vento e usá-la como arma. A areia de ferro podia se transformar livremente em qualquer forma para ataque ou defesa, e pior ainda, uma vez que essas partículas finas invadissem um corpo humano, ou mesmo um boneco, podiam paralisá-lo completamente. Contra um oponente assim, como um especialista em espadas como Oshiyomi poderia sequer lutar? Se o Kazekage conseguiu roubar-lhe a espada, como ele poderia resistir a uma tempestade de areia de ferro sem uma arma em mãos? Entre os quatro, Oshiyomi era inquestionavelmente o mais forte, seu principal lutador, seu pilar espiritual. A ideia de que ele pudesse ser neutralizado de forma tão completa os deixou profundamente apreensivos quanto ao que estava por vir. Mas sob seus olhares preocupados, Oshiyomi apenas sorriu levemente, calmo e confiante ao dizer: "Não se preocupe. O terceiro Kazekage não poderá fazer nada contra mim." Enquanto os outros temiam o Kazekage, Oshiyomi não. Como alguém que passou por 9 anos de educação obrigatória antes de ser transportado para este mundo, ele talvez não dominasse a física, mas conhecia um princípio simples. A eletricidade gera magnetismo e o magnetismo gera eletricidade. Eletricidade e magnetismo influenciam-se mutuamente. Isso bastava.
Como ele tinha domínio perfeito sobre a liberação de relâmpago, Oshiomi não precisava temer que sua arma fosse tomada. Contanto que envolvesse corrente suficiente em sua Mikazuki Muneshika, a liberação de magnetismo do Kazekage se tornaria uma piada. Na verdade, Oshiomi já estava ansioso para ver faíscas voarem entre sua lâmina elétrica e a areia de ferro do Kazekage. Além disso, ele ainda não havia revelado sua técnica recém-adquirida, o golpe devorador de almas e selador de demônios. Ele acreditava que na batalha vindoura, esse golpe também brilharia intensamente. Magnetismo? E daí? Vou te puxar direto para mim, vamos ver como você reage a isso. Com esse pensamento, o espírito de luta de Oshiomi se intensificou. Ele se virou para Orochimaru e os outros. Quando chegar a hora, concentrem-se em lidar com os outros shinobi de Suna. Quanto ao terceiro Kazekage, deixem-no comigo. Capítulo 287. A batalha entre Konoha e Sunagakure começou silenciosamente no dia seguinte à discussão dos quatro. Naquela manhã, logo cedo, o ninja sensorial relatou. O terceiro Kazekage, Hinozuki, estava liderando pessoalmente 4.000 shinobi de Suna em direção a eles. O lado de Konoha não hesitou nem recuou. Sob o comando de Oshiomi, eles imediatamente se organizaram em formação de batalha, mantendo suas posições e aguardando a chegada das forças de Sunagakure. Após seguir Oshiomi em diversas vitórias, os shinobi de Konoha já haviam desenvolvido uma mentalidade de triunfo constante. Com tamanha confiança, seu moral estava em alta, ninguém demonstrava sequer um indício de medo das forças de Suna que se aproximavam à distância. Do outro lado, os shinobi de Sunagakure também não demonstraram medo. Afinal, eles eram liderados por ninguém menos que o homem aclamado como o Kazekage mais forte da história, o terceiro Kazekage, Hinozuki. Com ele na linha de frente, estavam convencidos de que poderiam repelir Konoha com um único golpe decisivo. Nenhum dos lados tentou emboscadas ou outras táticas desonestas. Simplesmente se enfrentaram de frente, de pé, encarando-se diretamente como duas lâminas se encontrando ponta a ponta. Oshiomi e Hinozuki trocaram olhares à distância. Ambos avançaram passo a passo, sem arrancadas repentinas, diminuindo a distância de forma constante. A cada passo a pressão de ambos os lados aumentava, espalhando-se sem restrições, como se duas feras devoradoras de homens estivessem prestes a colidir. A presença opressiva de Hinozuki como um shinobi de nível Kage varreu o campo de batalha, fazendo com que suor frio brotasse nos rostos de muitos shinobi de Konoha. Mas no instante seguinte a presença de Oshiomi irrompeu, irrompendo e não apenas neutralizando a pressão de Hinozuki, como também a pressionando de volta. A presença de Oshiomi era como uma lâmina divina desembainhada, afiada incomparavelmente no instante em que emergiu, ondas de pavor se espalharam pelo campo de batalha. A temperatura em todo o campo de batalha pareceu cair vários graus. Muitos shinobi mais fracos não conseguiram evitar tremer, suas mentes já repletas de visões das incontáveis almas que Oshiomi havia abatido, gritando de angústia. O nome Lua Prateada de Konoha não foi construído apenas por reputação, foi esculpido lâmina após lâmina, erguendo-se imponente sobre os cadáveres dos elites caídos. Se alguém fosse contabilizar o número de combatentes de alto nível mortos em todo o campo de batalha da Segunda Guerra Mundial Shinobi, Oshiomi reivindicaria o segundo lugar apenas porque ninguém ousou reivindicar o primeiro. De Anji a Megakure, as unidades de infiltração de liberação de terra de Vagakure, ao capitão Ambu de Yoga, para Ri, o Jinchuriki do Quatro Caudas, e finalmente para Chiyo e Ebis. Um após o outro, renomados poderosos do mundo shinobi caíram diante dele, alguns jamais deixaram a Terra da Chuva com vida. A presença opressiva forjada pela derrota de tantas figuras lendárias era aterradora além das palavras. Inúmeros ninjas da areia de nível médio já tremiam com os joelhos fracos, sua força de combate reduzida a uma mera fração, um contraste gritante com a confiança que demonstravam momentos antes. Hinozuki não esperava perder em termos de presença para um oponente tão mais jovem. Vendo seus próprios homens começarem a vacilar atrás dele, ele sabia que não podia permitir que Oshiomi continuasse pressionando. Ele soltou um resmungo frio e falou com a distante Oshiomi. Lua Prateada de Konoha, diga-me quando você lançou seu ataque noturno ao acampamento principal de Sunagakure. Você considerou que uma batalha como a de hoje aconteceria? A expressão de Oshiomi permaneceu calma enquanto ele respondia. Imagine o quê? Que o grande terceiro Kazekage ficaria tão humilhado e enfurecido a ponto de abandonar toda a pretensão de dignidade para vir pessoalmente lidar conosco. O rosto de Hinozuki escureceu ao ouvir aquelas palavras. Maldito pirralho de língua afiada. Ele foi direto ao ponto fraco. Como Kazekage, o simples fato de ele ter deixado a vila e marchado pessoalmente já dizia muito sobre a fraqueza de Sunagakure. Mesmo que vencesse hoje, outros seriam dele pelas costas durante anos. Sua expressão tornou-se negra como breu, e seu olhar em direção a Oshiomi irradiava pura intenção assassina. Tolo arrogante, vá para o inferno. Enquanto ele falava, o chakra ao seu redor irrompeu subitamente. O chão sob seus pés começou a tremer levemente e inúmeras partículas negras minúsculas, atraídas por alguma força misteriosa, flutuaram para cima como se guiadas por uma mão invisível. Num piscar de olhos, Hinozuki já havia extraído inúmeros grãos finos de areia de ferro da terra abaixo.
Essas partículas flutuaram para cima e se acumularam numa vasta nuvem de areia de ferro, lembrando um pouco as técnicas de insetos do clã Aburame. No entanto, em comparação com os insetos vivos de Aburame, essa areia de ferro sem vida, completamente sujeita à vontade de seu mestre, era muito mais perigosa. Ao verem a grande nuvem de areia de ferro tomar forma, todos os shinobi de Konoha empalideceram. Se aquela chuva de areia de ferro caísse, seria quase impossível resistir. Nesse instante, Oshiomi falou de repente. Espere um momento. Hinozuki sorriu. O quê? Está com medo? Oshiomi olhou diretamente para Hinozuki, com uma expressão calma. Por que eu deveria ter medo de você? Nós dois somos shinobi de nível Kage. Se lutarmos aqui no meio de nossas tropas, ambos os lados sofrerão baixas massivas entre nossos subordinados. Acho que nem você gostaria de ver essa cena. Então, por que não lutamos, Kage contra Kage, em outro lugar e deixamos este campo de batalha para os nossos homens? Hinozuki bufou friamente, mas não rejeitou a ideia. Tudo bem, então vamos para um lugar próximo e lutamos lá. Não era que ele realmente tivesse sentimentos tão nobres. Ele já ouvirá os relatos de Ebi sobre a devastadora técnica em larga escala de Oshiomi, que dizimou centenas de shinobi da areia com um único golpe. Hinozuki temia provocá-lo a ponto de fazê-lo atacar suas tropas, a força de Tsunagakure já era escassa. Se essas forças restantes também fossem massacradas, os 3 ambiciosos anciãos em casa dificilmente ficariam de braços cruzados. Além disso, Hinozuki tinha seus próprios cálculos. Seu controle magnético tinha um alcance limitado, e a areia de ferro em qualquer área era finita. Se ela se movesse para outro lugar, ele poderia extrair mais, reabastecendo seu estoque de armas. A areia de ferro era a fonte de seu poder. Quanto mais ele tivesse, maior seria seu desempenho. E de qualquer forma, uma vez que ele matasse Gekko Oshiomi, os shinobi de Konoha não teriam para onde fugir. Com esse pensamento, um sorriso surgiu nos lábios de Hinozuki enquanto ele seguia Oshiomi, os dois se afastando de ambas as forças. Assim que a distância diminuiu, a batalha entre eles irrompeu. Nenhum dos dois era verdadeiramente um homem bom, cada um nutria seus próprios planos. Mas em termos de velocidade pura, Oshiomi levava vantagem. Ele imediatamente ativou sua dança do cisne assustado, tentando matar Hinozuki em um único instante. No entanto, tendo ouvido os relatos de Chiyo e Ebis, Hinozuki estava bem ciente da misteriosa técnica espaço-temporal de Oshiomi. Ele já havia preparado sua contra-estratégia. Liberação magnética, parede de areia e ferro. Uma parede de areia de ferro surgiu instantaneamente diante de Hinozuki, bloqueando o Mikazuki Muneshika que Oshiomi desembainhou repentinamente. A espada golpeou a parede, estilhaçando grandes pedaços de areia de ferro, mas sem atravessá-la completamente. Por trás da barreira, a voz presunçosa de Hinozuki ecoou. Eu sabia que você tentaria esse truque. Agora, sua espada me pertence. Naquele instante, Oshiomi sentiu uma força tremenda puxando-o tão forte que até mesmo seu aperto na espada vacilou ligeiramente. Capítulo 288. Zumbido. Sob o controle de Hinozuki, o poder da liberação magnética irrompeu. A espada na mão de Oshiomi, Mikazuki Muneshika, tremeu violentamente, prestes a ser arrancada de suas mãos. A força era tremenda. Mesmo Oshiomi mal conseguia se manter firme, sua força igualando-se à atração magnética. Nessa situação, atacar com sua espada era pura ilusão. Sentindo a imensa pressão percorrendo sua lâmina, Oshiomi ergueu uma sobrancelha. Então esse era o verdadeiro poder da liberação de magnetismo do terceiro Kazekage. Era realmente impressionante. Para qualquer shinobi comum de combate corpo a corpo, seria impossível sequer manter a arma em pé diante de tamanha força avassaladora. Por trás da parede de areia de ferro, a expressão de Hinozuki transbordava de arrogância. Essa era a base de sua confiança, o terrível efeito de contenção que a liberação de magnetismo exercia sobre shinobi que empunhavam armas. Por mais forte que Gekko Oshiomi fosse, uma vez que perdesse sua espada, ficaria à mercê de Hinozuki. Na verdade, Hinozuki já havia planejado a cena em sua mente. Após tomar a espada de Oshiomi, ele transformaria a parede de areia de ferro em uma longa lança e a cravaria no corpo de Oshiomi. Assim que a areia de ferro penetrasse e o deixasse paralisado, ele usaria a própria espada de Oshiomi para acabar com sua vida. A ideia de ser morto pela sua própria arma. É emocionante, não é? Lua prateada de Konoha, você é arrogante demais. Sabendo muito bem que minha liberação de magnetismo te neutraliza, você ainda ousou bloquear a fronteira do país do vento e me provocar. Agora você pagará o preço, disse Hinozuki de trás da parede de areia de ferro. Ele quase podia imaginar a expressão feia de Oshiomi do outro lado. Oshiomi, ao ouvir a voz de Hinozuki, sorriu. Tem certeza de que pode me controlar? Enquanto falava, seu chakra mudou repentinamente, convertendo-se em um instante em liberação de relâmpago. Enquanto isso, do outro lado do campo de batalha, onde Orochimaru e os outros estavam travando um combate feroz contra o shinobi de Suna, suas expressões se fecharam diante do impasse entre Oshiomi e Hinozuki. O próprio desfecho que eles temiam estava se desenrolando diante de seus olhos. Se Oshiomi realmente falhasse em resistir e perdesse Mikazuki Muneshika, ou pior, se ele caísse, esta guerra certamente penderia irreversivelmente para o lado de Tsunagakure. Ao pensar nisso, Orochimaru quase abandonou seu oponente atual para correr em auxílio de Oshiomi. Embora não tivesse pensado em uma contra-estratégia perfeita para Hinozuki,
Sua técnica de substituição do corpo da grande serpente poderia ao menos resistir à infiltração de ferro. Mas assim que se preparou para se mover, um estalo agudo de eletricidade irrompeu a distância. O som estridente e eletrizante imediatamente o fez lembrar de outro querido amigo que ainda estava em Konoha, Sakuma Taki. Todos se voltaram na direção do som, apenas para ver Mikazuki Muneshika flamejando com relâmpagos na mão de Oshiyomi, a lâmina inteira transformada em uma espada de puro trovão. O que chocou e encantou ainda mais o grupo de Orochimaru foi que a expressão tensa de Oshiyomi havia desaparecido completamente. Aqueles com visão aguçada como Minato podiam até ver a espada abrindo caminho lentamente na parede de ferro, tentando dividi-la ao meio. Oshiyomi não conseguiu esconder o sorriso no rosto. Sua aposta tinha dado certo, o Magnetic Release de Hinozuki podia de fato ser neutralizado pelo Lightning Release. Os intensos relâmpagos perturbaram os campos magnéticos de Hinozuki, desfazendo a coesão da areia de ferro. O que antes era uma barreira impenetrável agora desmoronava, menos resistente até mesmo que uma simples muralha do tipo terra. Sob o olhar atônito de Hinozuki, Oshiyomi canalizou mais chakra relâmpago em sua lâmina e golpeou com toda a sua força. Com um corte estrondoso, a parede de ferro foi completamente destruída. Hinozuki reagiu rapidamente, recuando no instante em que sentiu a estranha corrente elétrica percorrendo sua parede. O golpe de Oshiyomi não o feriu, mas o choque estampado no rosto de Hinozuki era impossível de esconder. Impossível! Meu dispositivo de liberação magnética estava quebrado? Os olhos de Hinozuki estavam arregalados em descrença. Tudo o que estava acontecendo diante dele havia subvertido completamente sua compreensão. Desde que Hinozuki desenvolveu sua liberação de magnetismo, ele nunca encontrou uma verdadeira contramedida. Embora nunca tenha lutado diretamente contra o terceiro Raikage, ele cruzou espadas com o Jnin de Komogakure. O resultado? Aquele Jnin foi reduzido a uma peneira pela sua areia de ferro. Uma Kekkei Genkai. Deve ser algum tipo de nova Kekkei Genkai. Com esse pensamento, o rosto de Hinozuki escureceu enquanto ele gritava. Que Kekkei Genkai é esse seu? Definitivamente não é uma liberação de relâmpago comum. Como a liberação de relâmpago poderia superar minha liberação de magnetismo? Ao ouvir a pergunta de Hinozuki, Oshiyomi quase caiu na gargalhada. Mas na verdade ele sabia que estava apenas se apoiando nos ombros de gigantes, então reprimiu a vontade de zombar dele. Em vez disso, assumiu uma expressão orgulhosa e fria, como Sasuke se exibindo, e respondeu calmamente. Desculpe, mas meu conhecimento sobre liberação magnética supera o seu. E de fato, ele não estava errado. Para ser franco, embora o terceiro Kazekage possuísse um poder tão aterrador, suas aplicações da liberação de magnetismo eram pouco criativas, simplesmente moldando areia de ferro em cones, cilindros ou, na melhor das hipóteses, usando o método do mundo da areia de ferro ou injetando-a nos corpos dos inimigos para paralisá-los temporariamente. Aplicações tão pouco criativas desperdiçaram o verdadeiro potencial deste Kekkei Genkai. Se Oshiyomi possuísse essa habilidade, ele já teria desenvolvido técnicas no nível de um canhão eletromagnético. Nesse caso, Tsunagakure estaria sofrendo tamanha humilhação agora? Hinozuki congelou como se tivesse sido atingido por um raio. Ele havia passado quase 30 anos aprimorando seu Kekkei Genkai, e agora alguém ousava afirmar entendê-lo melhor do que ele. Existiria insulto mais cruel? Sua primeira reação foi de incredulidade. A segunda, uma fúria incontrolável. Seu corpo tremia de raiva e toda a pretensão de dignidade de Kazekage foi descartada enquanto ele rugia uma maldição. Que besteira! Em sua mente, Oshiyomi claramente possuía algum Kekkei Genkai avançado, mas em vez de admitir isso, ele o humilhava ainda mais. Caindo nesse ciclo vicioso de pensamentos, Hinozuki não conseguia mais pensar racionalmente. Com um movimento rápido do braço, uma onda ainda mais poderosa de chakra de liberação de magnetismo irrompeu. A areia de ferro caída no chão foi puxada de volta para o seu controle, e ele extraiu ainda mais chakra das profundezas da terra. A enorme massa de areia de ferro se aglomerou em uma imensa nuvem negra. Hinozuki lançou um olhar furioso para Oshiyomi, sua voz tremendo de raiva e vergonha. Vou te matar, seu mentiroso desgraçado, colheita de areia de ferro. Num instante, a nuvem de areia de ferro transformou-se em inúmeras agulhas afiadas que, ao comando de Hinozuki, caíram sobre Oshiyomi como uma tempestade. Mas Oshiyomi permaneceu completamente calmo. Recorrendo à transformação da natureza, ele rapidamente envolveu seu corpo em uma camada de armadura de relâmpagos. Não estava no mesmo nível do modo chakra de liberação de relâmpago do terceiro Raikage, não conseguia estimular as células para aumentar a velocidade e a resistência, mas como cobertura protetora já era mais do que suficiente. Envolto em uma armadura de relâmpagos, empunhando sua espada Mikazuki Muneshika flamejante, Oshiyomi começou a girar rapidamente. Seu manto de chakra giratório, também de relâmpagos, rodopiava com ele, transformando-o em uma esfera giratória de trovão. As incontáveis agulhas de ferro atingiram a esfera de raios, mas antes que pudessem perfurá-la, seu magnetismo foi neutralizado pela corrente elétrica e elas caíram inofensivamente no chão como grãos de areia comuns. Com essa pseudo-armadura relâmpago combinada com uma pseudo-rotação da palma dos 8 trigramas, Oshiyomi anulou facilmente a chuva de areia de ferro de Hinozuki. Embora reconhecidamente toda aquela rotação o tenha deixado um pouco enjoado. Capítulo 289. Após girar, Oshiyomi balançou a cabeça, ainda um pouco tonta, e disse a Hinozuki.
Para falar a verdade, a liberação de relâmpago pode quebrar a liberação de magnetismo. A única razão pela qual você pensou que não podia é porque a liberação de relâmpago que você viu antes não era forte o suficiente. Você sempre acreditou que sua habilidade me neutralizava, mas na realidade, é você quem está sendo neutralizado pela minha liberação de relâmpago. No fundo, Hinozuki já começava a acreditar nas palavras de Oshiyomi, mas se recusava a aceitá-las. Isso também estava ligado à mentalidade do mundo shinobi. Aos olhos da maioria, os poderes Kekkei Genkai eram inerentemente superiores às 5 naturezas básicas de chakra. Com exceção de raras exceções como a liberação de gelo ser fraca contra a liberação de fogo, a crença comum era de que o ninjutsu elemental não podia superar um Kekkei Genkai. E agora de repente ser informado de que a liberação de magnetismo, que ele havia refinado meticulosamente por quase 40 anos, poderia ser contida pela liberação de relâmpago, não era de se admirar que Hinozuki resistisse a aceitar tal fato. Rangendo os dentes, ele ergueu a mão, condensando uma enorme pirâmide de areia de ferro. Sob seu controle, a pirâmide disparou em direção a Oshiyomi. Ele se recusava a acreditar que o estilo relâmpago de Oshiyomi pudesse neutralizar toda a sua técnica. Um único golpe é suficiente. Contanto que ele consiga injetar areia de ferro no corpo de Oshiyomi, ele o matará instantaneamente. Afinal, por mais resistentes que fossem as defesas superficiais do corpo, os órgãos internos eram frágeis. No momento em que a areia de ferro penetrasse no corpo de Oshiyomi, ele a usaria para destruir suas mãos. Mesmo com as mãos incapacitadas, Hinozuki ainda teria uma chance de vencer. Com esse pensamento, Hinozuki aumentou o controle magnético sobre a pirâmide, fazendo-a girar rapidamente para aumentar seu poder destrutivo. Oshiyomi, observando a expressão sombria do terceiro Kazekage, apenas balançou a cabeça levemente. Muda, 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 muda. Enquanto falava, embainhou sua espada Mikazuki Muneshika. Inclinou o corpo para frente com a mão direita segurando o punho e o polegar esquerdo repousando levemente na guarda. Respiração do trovão, primeira forma, trovão e relâmpago. No momento em que a enorme pirâmide giratória estava prestes a desabar, Oshiyomi se moveu repentinamente. Com o chumpo ele avançou com força, liberando todo o seu poder naquele único instante. No segundo seguinte sua figura disparou para o céu, irrompendo em um arco deslumbrante de relâmpago. Naquele instante seu corpo inteiro se tornou o próprio relâmpago, atravessando com precisão a pirâmide giratória de areia e ferro. Zing! Após uma explosão de relâmpagos deslumbrantes, a figura de Oshiyomi reapareceu no ar, sua espada, Mikazuki Muneshika, já embainhada novamente. O som foi tão estrondoso que muitos shinobi de Konoha e Sunagakure pararam de lutar e olharam para o lado. Do ponto de vista deles, viram apenas um relâmpago e no segundo seguinte, a pirâmide giratória em alta velocidade parou abruptamente no ar, antes de se despedaçar com uma explosão estrondosa. Os fragmentos desmoronaram em torrentes de areia semelhante a ferro fundido, que caíram lentamente sobre o solo. Mesmo em meio à areia de ferro espalhada pelo chão, vestígios de relâmpagos crepitantes cintilavam, prova do imenso poder de liberação de raios infundido naquele único raio. Hinozuki olhou fixamente para a pirâmide que havia sido partida ao meio, com o rosto tomado por descrença. Impossível! Isto é impossível! Como um monstro como esse poderia existir? Ele destruiu minha técnica mais importante com um único golpe. Nesse momento, até mesmo Hinozuki, um shinobi de nível Kage, foi tomado por uma profunda sensação de dúvida. Mas Oshiyomi não tinha intenção de lhe dar tempo para questionar sua vida. Lá no alto, seus olhos de falcão fixaram-se impiedosamente no atônito Hinozuki. Sua mão moveu-se mais uma vez, desta vez invertendo a empunhadura da lâmina. Girando a cintura, ele rodou no ar para ajustar sua postura, segurando Mikazuki Muneshika em uma pegada invertida. Golpe da lua crescente, trovão. A Mikazuki Muneshika na mão de Oshiyomi irrompeu mais uma vez com uma explosão de relâmpagos, mas desta vez, a luz do trovão estava entrelaçada com um fio único do brilho branco do luar, brilhando ainda mais intensamente do que seu Thunderclap e Flash anteriores. Do alto, Oshiyomi desceu como uma estrela cadente, com a lâmina apontada diretamente para Hinozuki. Afinal, Hinozuki era um shinobi de nível Kage, um dos mais fortes, inclusive. Mesmo assim, enquanto observava Oshiyomi despencar em sua direção, seu rosto empalideceu mortalmente. Naquele momento ele não tinha mais o luxo de duvidar da própria vida, pois sabia com clareza, se não conseguisse se esquivar daquele golpe, jamais teria outra chance de duvidar de qualquer coisa. Os reflexos aguçados de um guerreiro de nível Kage o salvaram. Quase por puro instinto, ele agiu, primeiro erguendo uma parede de areia de ferro à sua frente e em seguida, usando imediatamente a técnica de cintilação corporal para fugir. Mas contra o Crescent Slash Thunder, sua defesa se saiu ainda pior do que antes, despedaçada em um instante. Mesmo assim, aquele breve segundo que ganhou foi suficiente. Hinozuki, confiando em Body Flicker, escapou por pouco do golpe fatal. A reação de Hinozuki foi rápida. Ele virou a cabeça e imediatamente lançou um jutsu. Liberação de vento, cortador de vento, enviando 4 lâminas de vento uivantes em direção a Oshiyomi. Mas Hinozuki não ousou se virar novamente para ver o resultado. Os 2 golpes consecutivos que ele acabará de sofrer destruíram completamente sua confiança. Naquele momento apenas um pensamento lhe vinha à mente, escapar. Se eu não fugir agora, mesmo sendo Kazekage, morrerei aqui. Com isso Hinozuki deixou de se importar com o orgulho. Juntou areia de ferro atrás de si, moldando-a em um par de grandes asas.
Com uma única e poderosa batida, lançou-se aos céus, desesperado para fugir daquele demônio chamado Gekko Oshiomi. As expressões do shinobi de Tsunagakure eram impagáveis. Nem em seus sonhos mais loucos imaginaram que seu Kazekage, a quem reverenciavam como uma lenda, os abandonaria e fugiria em desgraça. Mas Oshiomi não tinha intenção de deixá-lo escapar. No instante em que Hinozuki desferiu seu corte de vento, Oshiomi já havia ativado sua dança do cisne assustado. Seu corpo deslizou pelo espaço, reaparecendo instantaneamente no ponto exato de onde Hinozuki havia decolado. Hinozuki começou a suar frio. Ainda bem que já estou no ar. Não importa o quão forte Gekko Oshiomi seja, ele não consegue voar, consegue? Se eu simplesmente voar de volta para Tsunagakure, não há nada que ele possa fazer. Hinozuki bateu suas asas de areia de ferro novamente, pronto para criar mais distância quando uma voz calma soou. Você acha que pode simplesmente voar para longe? Desça aqui agora mesmo. Assim que as palavras o alcançaram, suas asas de areia de ferro subitamente ficaram pesadas. Seu rosto, que acabará de começar a relaxar, congelou. Ele olhou rigidamente para baixo e viu Oshiomi sorrindo para ele. A mão esquerda de Oshiomi estava estendida, e um distinto vórtice vermelho se expandia continuamente a partir dela. Hinozuki, que estava preso no vórtice vermelho, sentiu uma força imensa puxando-o para baixo. Essa era a técnica recém-adquirida de Oshiomi, o corte devorador de almas e selador de demônios. Hinozuki bateu freneticamente suas asas de areia de ferro, mas foi inútil. Seu magnetismo não era forte o suficiente para se libertar da terrível força gravitacional do vórtice. Ao perceber que a fuga era impossível, Hinozuki entrou em pânico e liberou todo o seu chakra. Num instante, até mesmo a areia de ferro enterrada nas profundezas da terra foi trazida à tona por ele. Para sobreviver, Hinozuki deixou de se importar com o consumo de chakra. Ele reuniu inúmeros grãos de areia de ferro e se envolveu neles. Naquele momento, seu único desejo era salvar a própria vida. Capítulo 290. Defesa contra a areia de ferro. Com Hinozuki liberando todo o seu chakra, o chão sob seus pés se despedaçou. A areia de ferro enterrada a centenas de metros de profundidade foi arrastada para cima em uma onda gigantesca. Todos os fragmentos de ferro se aglomeraram freneticamente ao seu redor, comprimindo-se firmemente com suas asas de areia de ferro como núcleo, formando uma gigantesca esfera de areia de ferro. Sob o controle de Hinozuki, a esfera não se expandiu mesmo após absorver toda a areia de ferro, em vez disso, foi continuamente comprimida. Pedaço por pedaço, ele esmagou a areia de ferro até que ela quase se tornasse uma massa sólida de ferro. Com uma densidade tão assustadora, sua dureza não era diferente da do aço sólido. Contra a maioria dos tipos de ataques, essa defesa de areia de ferro superaria até mesmo a defesa absoluta de Gaara. Mas, infelizmente para ele, enfrentou alguém que dominava a liberação de relâmpago com perfeição, Oshiomi. Conforme a enorme esfera de ferro se aproximava, os olhos de Oshiomi se estreitaram. Ele começou a canalizar chakra de liberação de relâmpago na Mikazuki Muneshika. Desta vez, porém, não se tratava de um simples revestimento. Através do controle absoluto sobre a transformação da natureza dos chakras, o relâmpago que envolvia a lâmina começou a fluir. Sim, fluxo. A Mikazuki Muneshika agora se transformará em uma motosserra de relâmpagos estrondosa. O chakra do relâmpago se condensava em inúmeras lâminas serrilhadas em miniatura, que giravam a uma velocidade incrível sob a manipulação precisa de Oshiomi. Corte. De longe, o shinobi de Tsunagakure e Konoha viram apenas um clarão de trovão cegante em seus olhos. Aterrorizados, viraram a cabeça, bem a tempo de ver dois arcos de relâmpago se cruzando. Uma enorme energia em forma de espada em formato de X, como a fúria de um deus do trovão descendo dos céus, caiu com força sobre a esfera de ferro compactada. O brilho do relâmpago foi tão intenso que muitos ficaram momentaneamente cegos, com lágrimas escorrendo dos olhos ardendo. Mesmo assim, continuaram esfregando-os furiosamente, desesperados para ver o resultado. Todos os olhares estavam fixos no campo de batalha, sem fôlego. Mas os combatentes estavam calmos, ou melhor, Oshiomi estava calmo. Após o clarão ofuscante do relâmpago, todo o campo de batalha mergulhou em um silêncio sepulcral. Um período de tempo indeterminado se passou. Uma brisa suave soprou pelo campo. Ao passar, a esfera de ferro, antes imóvel, emitiu subitamente um sibilo. A visão de todos ainda estava repleta de imagens residuais do relâmpago, mas eles não se importavam com os olhos arregalados enquanto olhavam fixamente. Sob seus olhares ansiosos, a esfera de areia de ferro finalmente começou a se mover. O som sibilante ficou cada vez mais alto. Ao examinarem mais de perto, todos soltaram um suspiro coletivo de espanto. Perceberam a origem do som sibilante. Era o som do calor intenso aprisionado dentro da esfera de areia de ferro estilhaçada encontrando o ar frio. À medida que o chiado aumentava, as rachaduras na esfera de areia de ferro, cuja dureza era comparável à do aço, se espalhavam cada vez mais, até que finalmente se estilhaçou por completo. Uma torrente de areia de ferro se espalhou como água corrente. A guarda de areia de ferro, que o terceiro Kazekage Hinozuki havia condensado com toda a sua força, se desfez em fragmentos, muitos dos quais foram levados pelo vento. Então ouviu-se um baque surdo, o som de Hinozuki, o terceiro Kazekage, caindo no chão. Alguns shinobi de Suna esqueceram que ainda estavam em um campo de batalha. Instintivamente avançaram alguns passos, desesperados para verificar o estado de seu Kazekage. Mas quando viram o que estava no chão, não puderam evitar dar um passo para trás. Não, isso é impossível.
Aquela figura humana carbonizada no chão não poderia ser o terceiro Kazekage deles. O terceiro Kazekage estava em um estado verdadeiramente deplorável. Seu corpo inteiro estava carbonizado, ambos os braços haviam sido decepados e ondas de calor ainda emanavam de sua carne queimada. Ele jazia imóvel no chão, ninguém conseguia dizer se estava vivo ou morto. Oshiomi estava por perto, mas não se importou. Independentemente de Hinozuki viver ou morrer, ele não representava mais nenhuma ameaça. Areia de ferro comprimida a tal densidade não era diferente de aço sólido. Trancar-se dentro de tal esfera e ser atingido por um raio de alta voltagem. Não importa quanta armadura de chakra um shinobi de elite de nível Kage possuísse, ele teria sorte de sobreviver por um único suspiro. Mesmo que Hinozuki fosse milagrosamente salvo, sem os dois braços ele ficaria essencialmente aleijado, incapaz de ameaçar Oshiomi novamente. Hinozuki, derrotado por não entender de física. Oshiomi não tinha a menor intenção de sentir pena daquele perdedor. Tudo o que importava era um fato inegável. Tsunagakure estava acabada. Aquela guerra havia terminado. No momento em que estava prestes a se virar e declarar essa verdade, duas figuras surgiram correndo à distância. Sentindo o imenso chakra que carregavam, os olhos de Oshiomi se estreitaram, e sua mão pousou levemente no cabo de Mikazuki Muneshika. Certamente Tsunagakure não poderia ser tão insensata. Será que eles realmente pretendiam continuar lutando quando até mesmo seu Kazekage havia caído? Será que eles queriam arriscar reduzir as 5 grandes nações Shinobi a 4? Enquanto esse pensamento lhe passava pela cabeça, uma voz soou ao longe. Eu sou Bunpuku, o Jinchuriki da uma cauda de Tsunagakure. Em nome de Tsunagakure estou disposto a me render. Peço que Konoha mostre misericórdia. Embora as palavras de Bunpuku fossem humildes, o chakra que emanava dele transmitia o resto. Se Konoha os pressionasse demais, Tsunagakure lutaria até a morte e arrancaria um pedaço de Konoha, não importando o custo. Na verdade, Bunpuku não tinha vindo com a intenção de se render. O cauteloso velho partiu originalmente ao lado de Chiyo, para reforçar Hinozuki. Mas, a meio caminho, testemunharam aquela terrível coluna de relâmpagos. No instante em que Bunpuku a viu, seu coração afundou. As coisas tinham dado terrivelmente errado. Ele abandonou seu plano de reforçar as tropas e optou pela rendição. Ao chegar e ver Hinozuki quase morto, Bunpuku sentiu apenas alívio por não ter feito a escolha errada. Ao ouvir suas palavras, Oshiomi soltou a empunhadura. Embora esse velho mal aparecesse na história original, qualquer shinobi capaz de domar o indomável Shukaku, e merecer o elogio de Shukaku como um homem com ares de sábio dos 6 caminhos, certamente era de caráter confiável. Com isso em mente, Oshiomi balançou a cabeça diante dos olhares questionadores de Orochimaru e Tsunade, sinalizando para que parassem. Então, ele se virou para Bunpuku e disse: já que Tsunagakure está disposta a se render, Konoha não deseja prolongar o derramamento de sangue. Mas quero deixar isso bem claro, os detalhes ainda precisam ser relatados à vila. Até recebermos notícias de Konoha, não nos retiraremos do País do Vento. Espero que compreendam. Bunpuku ficou surpreso com a razoabilidade de Oshiomi. Ele esperava que o jovem fosse arrogante e imprudente. Ele até se preparou para dar a vida naquele dia. Mas Oshiomi se mostrou surpreendentemente fácil de conversar. Com seu Kazekage naquele estado, Bunpuku certamente não queria continuar lutando. Enquanto fazia um gesto para que Chiyo fosse prestar auxílio, ele disse: isso é perfeitamente natural. Mas peço que Konoha não dificulte as coisas para nosso shinobi de Tsunagakure. Eu, Bunpuku, dou minha palavra. Tsunagakure não atacará seu acampamento novamente. Ao ouvirem isso, os shinobi de Konoha explodiram em vivas. Eles sabiam que a guerra finalmente havia chegado ao fim. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.